Fala galera do canal, tudo bom? Professor Bruno Cardoso aqui. Vamos falar hoje sobre um tema que é um pouco polêmico. Espera aí. Ó, peguei a caneta para falar sobre o tal do existe exercício errado? Será que existe mesmo? Vamos pensar de uma forma crítica, tá bom? Se a gente for imaginar que tudo que pra gente considerar algo errado, a gente precisa saber o que é certo. Correto? Então você só sabe que uma coisa é errada se você conhece uma coisa correta. Senão você não saberia que aquilo é errado. Me fala, sem pensar assim, qual exercício que você tem certeza que se você fizer, você vai ter resultado? Existe algum? Você vai falar, pô, agachamento, se eu fizer, eu sei que eu vou ficar com a perna grande. Mas será que só depende do exercício? Será que só o agachamento já é o suficiente? Todo mundo pode fazer agachamento? Por que eu estou te colocando, essa forma de você ver as coisas? Porque no exercício ele tem uma questão que é muito importante. Não existe algo que é correto ou errado, existe algo que é específico para você. De repente o agachamento para você não é o melhor exercício para que você tenha resultados. Sério, Bruno? Sim. De repente você tem uma falta de mobilidade, algumas articulações, então seu agachamento não é tão bom. De repente você pode ter alguma dor muscular que impede você fazer o agachamento correto, algum encurtamento da cadeia posterior. Tudo isso depende para você fazer o agachamento. Então pode ser que o agachamento não seja tão bom ou não sirva para você. Agora, se eu falar que o agachamento é errado para você, você percebeu que não sirva e errado é diferente? Quando uma coisa não serve, não quer dizer que ela é ruim. É que de repente ela não serve para o seu caso, mas para outra pessoa ela serve. Agora, quando a gente pega um exercício, como eu vejo a galera falando, que tal exercício ele é ruim, ele é errado, ele não presta. Por exemplo, elevação pélvica. Pô, tem vários estudos que mostram que atletas de alto rendimento usam elevação pélvica para melhorar da potência dos extensores de quadril. Então, será mesmo que a elevação pélvica não presta? De repente uma pessoa que tem alguma patologia na lombar, beleza, eu até considero por conta da compreensão das vértebras, na fase concêntrica, tem algum sentido, mas será que com um atleta de alto nível de futebol, onde precisa ter um alto nível de potência, fazer elevação pélvica não é muito interessante? Você percebeu que não existe algo que é errado, e sim algo que é bom ou ruim para você, para o seu nível, para o seu objetivo? Então, se você usa esse termo, mesmo você sendo professor, você sendo só uma pessoa que treina, que existe exercício errado, cuidado. Veja se ele é específico para você. Analise quem está passando o exercício. Esse professor ele tem um embasamento, ele passa esse exercício para todo mundo, as pessoas mantêm um bom resultado, ele é coerente. Como eu falei, essa pessoa tem alguma patologia ou não? Lógico que você não vai passar uma elevação pélvica de repente uma pessoa que tem não sei quantos anos, já não tem muita mobilidade, é uma pessoa que mal consegue caminhar, que a gente tem casos assim na academia. Fica mais difícil, tem melhores exercícios para o glúteo do que o agachamento. Do que um agachamento não, do que uma elevação pélvica. Como por exemplo o agachamento, onde ele pode usar um step, de sentar e levantar. O agachamento ativa otimamente quadril, tanto quanto elevação pélvica. Então você pode passar para essa pessoa um agachamento adaptado do que uma elevação pélvica e tudo mais. Mesmo assim, ainda a gente não pode falar que esse exercício é errado. Como eu falei, eu aplico sempre para atletas. Não é sempre que eu treino um atleta, mas se eu tiver um atleta de futebol, eu coloco elevação pélvica, porque grandes atletas fazem, os preparadores físicos, os melhores do mundo fazem elevação pélvica. Aí você vai me falar, Bruno, mas eu já vi alguns caras aí falando sobre artigos ou livros, que elevação pélvica não funciona. Bom, vamos lá entender. Tanto os artigos como os livros que a gente tem, todos eles você pode ver se você lê mesmo de verdade, o cara que falou pra você, se esse cara leu mesmo de verdade, sem querer ser polêmico, que muitas vezes o cara quer ser polêmico, ele vai ver que nenhum artigo, nenhum livro mostra que existe uma resposta. Todos eles têm a discussão. Então quando você lê um artigo, o artigo tem os métodos, a discussão e tudo mais. Dentre vários itens que o artigo tem, 5 a 6 itens, conclusão, considerações finais e tudo mais. O que é importante a gente saber? O artigo ele tem várias questões, que é isso que eu falei, sobre os métodos,
a introdução, essas várias partes. Dentro de uma delas ela tem a discussão. Na discussão, o que acontece? Que você coloca outros artigos que corroboram com o seu achado, o seu estudo, e artigos que são o contraponto do seu estudo. Até porque se você for apresentar um artigo, o próprio cara da banca vai te questionar, mas pô, não existe nenhum artigo que fala, que corrobora, que tem outra opinião do que o seu artigo? Por que ele fala isso, o cara que está na banca avaliadora do seu estudo, no TCC, por exemplo? Porque existem outros artigos que mostram o contraponto do seu. Porque não existe uma verdade absoluta na ciência. Se nem os próprios cientistas do exercício, grandes cientistas que tem no Brasil, e que esses que são brasileiros também são grandes cientistas no mundo, reconhecidos internacionalmente, vários deles nunca dizem que acharam a resposta correta. Como que você pode afirmar que tal exercício é errado? Tal exercício é porcaria ou que não serve para nada, está passando vergonha? Cuidado com esse termo, porque esse termo tem que se adequar para indivíduos que de repente não estão treinando com o professor e está fazendo exercícios que a gente sabe que são lesivos ou que não tem tanta ativação, ou que não ativam aquele músculo que ele quer. Esse cara está passando vergonha, tá fazendo besteira na academia. Mas será que um aluno que está com um professor para determinado objetivo, será mesmo que ele está fazendo besteira? Ou será que o professor está embasado, como eu falei, com artigos e livros que mostram para ele uma opinião e ele leu aquilo e aplicou? E você fala, não presta, está fazendo, por exemplo, cadeira abdutora. Muitos não gostam, mas será que a cadeira abdutora é ruim mesmo? Adutora? Será que não tem uma ativação diferente de adutora entre fazer cadeira adutora e o agachamento? Agora, se você falar para mim que o agachamento ativa adutor, vou falar, correto, ativa. Agora, você não pode falar que, cadeira adutora é uma porcaria porque o agachamento já ativa, já treina adutor. Será mesmo? Será que para determinadas pessoas é interessante ter um fortalecimento de adutor? Um estudo tem que ser pensado, você não pode ser falando que tal coisa está errada, não. Se embase, pense, e depois você fala, e mesmo assim falar que você tem essa opinião, mas que existe um contraponto que fala sobre outra. Isso é importante. Isso em qualquer área, tá bom? Porque senão fica só a verdade, fica um tema polêmico para ganhar views. E é interessante, sempre do profissional de educação física a gente aprende entender que a ciência evolui. Que a todo momento tem achados novos, que corroboram com a sua ideia ou com a minha ideia, ou que são contrapontos da sua ideia que você precisa aprender. Tá bom? Esse é o tema do vídeo, galera, um tema mais fácil, mais prático, sem mostrar muita lousa, né? Mas eu queria falar porque eu vejo esse boom crescendo das redes sociais e muitos professores fazendo isso, que eu não acho muito legal não. Tá bom? Muito obrigado, galera. As vagas de consultoria online estão abertas, é só entrar em contato comigo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, na descrição. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, super acessível. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, galera? Muito obrigado, até a próxima.